Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Graça e paz, irmãos. Hoje nós teremos nosso culto temático, nosso culto da família, no mês da família. E embora nós não podemos estar reunidos na igreja, nós estamos aqui reunidos, cada um no seu lar, no mesmo espírito, de adoração a Deus. E vamos começar o nosso culto de louvor, ok? Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
perfeito, é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo o teu nome em todo lugar. É do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. Em desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus abençoou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Olá, queridos de Deus, como é bom estar aqui com o santo propósito de lhe alcançar com a palavra de Deus, já abençoados com o louvor a Deus por meio da música. Queremos desejar agradecer a prontidão da família, do Isaac, a Lídia, o Léo aí juntinho, também a Priscila, com o Tom, com a Duda. Muito obrigado, porque vocês se deixaram usar como instrumentos de Deus para nos abençoar através da música, desse santo testemunho, né, cantado, que nos toca a alma, nos toca o coração e até nos abre para tudo aquilo que devemos receber de Deus, sensíveis à sua palavra. Eu quero também agradecer aqui pelo trabalho que, mesmo nos bastidores, continua sendo feito pela nossa tesouraria, pela ação social. Aliás, falando de tesouraria, louvo a Deus pela fidelidade de cada membro, de cada congregado da Igreja Batista em Bela Vista,
que mesmo nesse tempo de adversidade tem sido fiel a Deus. E a verdadeira fé se mostra nisso, em todo o tempo, quer na bonança, quer nas dificuldades. A Bíblia relata, né, aquele testemunho da viúva pobre que teve o mínimo, mas o seu mínimo era o tudo. E foi assim como Deus recebeu, como tudo dela em louvor a Ele, crendo na confiança de que aquilo que estava dando ao Senhor não haveria de lhe faltar, porque Deus, Ele honra a nossa fidelidade a Ele, e louvado seja Deus pela sua vida. Continue fazendo os depósitos conforme orientado, aí está na tela a orientação da conta e tudo, mas faça a gentileza também, se possível, comunicar ao nosso tesoureiro, porque isso ajuda ele a organizar melhor todo o processo daquilo que é dízimo, daquilo que é uma oferta destinada. Mas eu quero dar uma palavra especial, manifestar os nossos sentimentos, né? Talvez nem todos saibam, embora tenhamos partilhado no informativo da igreja, em WhatsApp e também em alguns privativos, sobre o falecimento do irmão, nosso irmão Pedrão, pai do Maicon, esposo da Mari. Nós nos solidarizamos com a família, que Deus continue nos abençoando, nos consolando. Sabemos que a perda, né, a morte é algo sempre desagradável, chato, mas que o Espírito Santo console, né, principalmente quando é uma morte de alguém mais novo, inesperado e tudo, como foi na situação do irmão do Pedrão. Que o consolo esteja sobre a família, como também o consolo esteja sobre a família da irmã Benê, o Fernando, a Vanessa, todos os familiares deles, porque a irmã Benê também teve o falecimento do seu irmão. Que Deus os abençoe mesmo, de uma maneira que somente Ele pode fazer. Que a presença do Espírito traga a vocês conforto, consolo e ânimo para prosseguir na vida que Deus tem dado, né? Honrando a Deus e sendo grato a Deus, porque Ele nos permite ainda um ciclo de vida para que façamos a vontade dEle. No tempo oportuno, Ele vai também nos chamar e que nos encontre fiéis. Mas quero também manifestar nossa gratidão a Deus pela recuperação da irmã Dana, esposa do Gilmar, mãe da Sofia, da pequena Sofia. Deus os abençoe, é muito bom saber que ela retornou ao seu lar, com a convivência da família, recuperada de uma forte pneumonia, com suspeitas de Covid, e graças a Deus ela superou. E também pedir que os irmãos continuem a orar pela Amélia, irmã do nosso querido irmão Amaro. E lembrando dessas pessoas, lembre de todos os enlutados, né? Temos visto, embora morram pessoas todos os dias, mas de uma maneira especial, a morte tem batido mais na porta das pessoas em função da pandemia, e devemos pensar na família, nos familiares dessas vítimas que têm sofrido, mas também lembrarmos daqueles que estão não só com a enfermidade da Covid, mas com várias outras enfermidades. Que a graça, o poder de Deus esteja sendo sobre essas pessoas, que Deus possa curá-las da sua forma, tanto com a intervenção sobrenatural que Ele pode fazer imediatamente, e como também Deus tem nos agraciado com o conhecimento científico para que através da medicina também vençamos essas enfermidades. Então essa é a minha palavra inicial, sendo grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos em Cristo Jesus, todos que estão sendo alcançados por este culto e por esta palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês o livro de Efésios, capítulo 1, apenas os versos 3 a 6. O texto nos diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez
agradáveis a si no amado. Queridos de Deus, eu quero pensar com vocês inicialmente, antes de tirarmos lições imediatas desse texto, é que temos que concordar que em meio a essa pandemia temos alguns aprendizados e, entre tantos, eu quero focar no aprendizado quanto ao valor da família. Podemos dizer que em meio a essa pandemia houve o resgate da convivência familiar. Partilhava com alguém que, na verdade, a tristeza que de repente estamos sentindo em função do confinamento não é por estarmos dentro de casa, né, limitados, é por não podermos sair ao encontro daqueles queridos aos quais queremos ver, abraçar, né, cumprimentar, compartilhar a vida pessoalmente, porque a casa deve ser sempre um bom lugar para se estar. E entendo que durante essa pandemia Deus está nos permitindo o resgate do valor do lar, como um ambiente no qual partilhamos tristezas, alegrias, choros, gargalhadas, né, as mais exageradas possíveis, também lágrimas, sorrisos, às vezes um sorriso discreto, um mais aberto. Partilhamos a solitude, porque mesmo no lar temos aquele momento só nosso, só no particular. Temos também a comunhão, temos a intimidade, mas também temos as afinidades, temos forças e fraquezas ali sendo visíveis, mas também oportunidades para que manifestemos cuidados uns para com os outros. É no lar que temos a perfeição em muitas coisas, né, até elogiada, como também as imperfeições vêm à tona, né? Vivemos de maneira mais despojada dentro do nosso lar, mas também é no lar onde a aceitação, quando ela é verdadeira, e também a tolerância, ela nos é sempre requisitada, e quando é tolerância, é uma tolerância verdadeira, não forjada, e é no lar que temos respeito, liberdade, pautados pelo amor. Então eu entendo que durante essa pandemia, Deus está nos permitindo resgatar o valor do lar e da convivência familiar, resgatando também o conceito de família, porque resgatar o conceito de família é resgatar o conceito de igreja como família de Deus. E ser família é fazer parte, é ter a ver, é ligação, é ser igual, é conhecer e ser conhecido, é comunhão, como falamos, é termos afinidade, porque a família é ambiente que Deus nos dá para a nossa formação. É na família que nos formamos emocionalmente, nos formamos em termos dos nossos comportamentos dentro daquilo que nos é requisitado. É no ambiente familiar que somos formados moral, intelectual e espiritualmente. E essa formação, queridos, ela vai determinar a nossa personalidade, como nós nos relacionaremos, tanto no contexto da família, bem como fora do ambiente familiar. E é no ambiente familiar que se aprende a ser gente, por meio de convivência e partilha de amor e respeito pelo nosso próximo, e amor e respeito que se esperam recíprocos, ou seja, eu aprendo a fazer para o próximo aquilo que eu desejo, que eu espero que ele faça também por mim. E é no contexto da família que aprendemos e desenvolvemos temor a Deus. Fé e sabedoria são ali aprendidas à luz da Bíblia Sagrada, que desde pequenos nos é ensinada, ou pelo menos deveria. Quando observamos Deuteronômio, a orientação, a determinação para que a palavra de Deus seja compartilhada com os filhos e até fixada em lugares vários da própria casa. Paulo vai lembrar Timóteo como ele foi criado na palavra pela sua mãe e pela sua avó, Eunice e Lloyd, isso no ambiente familiar. É no ambiente familiar que aprendemos o valor e o respeito às instituições e às autoridades, entendendo-as como extensão da família,
providenciada essa extensão ou permitida por Deus para o nosso bem. E como isso é precioso, é no ambiente familiar é que aprendemos que a igreja é a família de Deus, comunidade que reúne todas as famílias em torno da fé em Cristo Jesus. E é uma família de Deus que adota aqueles que não têm família, sem acepção de pessoas, adotando como, de fato, irmãos que são agora, através da fé em Jesus Cristo. E podemos tirar muitas lições do contexto de Paulo. Quando Paulo diz que agora fomos feitos, voltando ao texto que lemos inicialmente, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. Então a palavra de Deus, ela nos convida a que pensemos como filhos de Deus. Filhos de Deus. E se somos filhos, fazemos parte da família de Deus, e não há nada mais nobre do que fazermos parte da família de Deus. E quando Paulo escreve àquela igreja, é para que a igreja passasse a pensar como comunidade, como família. Queridos, como é necessário que vocês, que todos nós, que cada um de nós, pense na igreja como família. Eu louvo a Deus pela família, igreja, que tive desde a minha infância, e como isso foi determinante para o que eu sou hoje e para o amor que eu tenho para com a igreja. E vejo com tristeza a falta de conexão entre o valor da família, de sangue, de carne, e o valor da família espiritual, que é a igreja, uma complementando a outra e tendo o mesmo valor para cada membro. Família de sangue como a família espiritual, que é a igreja. Mas podemos observar na família, e era isso que Paulo queria que os irmãos de Éfeso observassem na família, pensando cada um em si como filho de Deus por Cristo Jesus, é que na família observamos semelhanças. Em 1 João 3, 1, 2, a palavra diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. É na condição de filhos de Deus e família de Deus que olhamos uns aos outros como aqueles que têm a semelhança com Cristo como alvo maior. A busca dessa estatura de varão perfeito, que já se manifesta no tempo de hoje, no nosso sentimento de filhos de Deus por Cristo Jesus, olhando uns aos outros como irmãos em Cristo e querendo que nos ajudar mutuamente para que sejamos semelhantes a Cristo, que é a nossa referência. Obviamente, a nossa semelhança no sentido mais pleno com o Senhor há de chegar a hora na glória de Deus. E aqui nós a perseguimos e nos ajudamos mutuamente para que todos sigam nessa mesma caminhada. Paulo chamou a atenção para essa condição de irmandade e de família, porque é na família que observamos um propósito para a nossa existência. E esse propósito, meus irmãos, está bem claro. Não é conquistar fortunas, não é acumular riquezas neste mundo. Veja o que diz o texto: e ele lhes respondeu, estou lendo Marcos 3, 33 a 35, e ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão
e minha irmã e minha mãe. Jesus chamou para si uma responsabilidade muito contundente, que foi chocar os seus discípulos, no momento até de contrição, de dor, dizendo, olha, na verdade, minha mãe e meus irmãos não são esses com vínculos de sangue. Não são esses biologicamente falando. E isso ele não falava porque ele foi obra do Espírito Santo em Maria, mas dando o sentimento a todos de que a família que vamos ter para toda a eternidade é a família espiritual, é a família de Deus por Cristo Jesus. O próprio Jesus disse que se alguém amar mais ao pai, à mãe, irmãos e amigos do que a ele, não é digno dele. Não é que não devamos amar os nossos familiares, o nosso pai, mãe biológica, nossos irmãos de sangue, etc., os irmãos adotados. Não é nesse sentido. É que nenhum amor deve ser amor maior do que aquele que devemos dedicar a Deus, porque é amando a Deus sobre todas as coisas, é seguindo a Jesus Cristo, sendo capaz até de renunciar quaisquer outros vínculos, que amamos a essas pessoas, porque Cristo em nós revelará para elas o amor genuíno, o amor verdadeiro, fiel, leal e incondicional, que só é possível viver pela fé em Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. E isso Deus quer que vivamos no contexto do nosso lar de sangue, e Deus quer que vivamos no contexto do nosso lar como igreja, como família de Deus, que todos os crentes em Cristo o são. E ele diz isso com toda clareza. O propósito da nossa vida como família, quer no lar que você está, quer no contexto da igreja como família, é fazer a vontade de Deus. Pense nisso. A sua vida tem se guiada em fazer a vontade de Deus? Os seus filhos têm sido ensinados? Aqui, a razão da gente existir neste mundo, nesse tempo, é fazermos a vontade de Deus em tudo que Deus nos dá oportunidade. O texto também nos chama a atenção quando Paulo reflete sobre a condição de filhos de Deus, adotados por meio da fé em Jesus Cristo, e assim também nascidos espiritualmente pela nossa conversão, é que no contexto da vida como igreja, como família, observamos que temos parte uns com os outros. Olha o que o texto diz em Gálatas 4, de 4 a 7. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Queridos de Deus, quando nós nos sentimos família, que temos essa identidade de uns para com os outros, essa semelhança no que cremos, no caráter que vamos nos forjando pela palavra, tendo Cristo como alvo, entendendo que a nossa vida, o propósito é fazer a vontade de Deus, devemos caminhar juntos nisso, e nós observamos como nos relacionamos uns com os outros, como temos parte uns com os outros. Conversava com uma pessoa querida e a gente pensava justamente sobre isso. Eu espero que na volta desta pandemia, depois que retornarmos esse período de confinamento, um dos sentimentos que haja nos corações dos crentes seja o de ter a ver com a igreja, com a sua família espiritual, com seus irmãos em Cristo. E essa alegria faça com que desejemos nos encontrar sempre, em cada reunião que, como instituição, a igreja venha a promover, e também nos preocupemos uns com os outros, cuidemos uns dos outros, porque pertencemos uns aos outros, por pertencermos a Deus. E quando fizermos quaisquer coisas a serviço uns dos outros, ou da igreja como instituição, não façamos pensando que somos servos, no sentido de empregados, né, ou de voluntários que fazem quando dá, de qualquer jeito. Deus não necessita das minhas sobras nem das suas sobras.
Deus não espera nada mais, nada menos de mim e de você do que o nosso melhor, aquilo que nos for mais excelente na forma de fazer, apesar das nossas limitações e imperfeições. O que Deus não aceita é a nossa negligência. É o tá bom, é fazer de qualquer jeito. Deus fez o melhor por nós e quer que façamos o melhor para Ele e o melhor uns para com os outros, cuidando uns dos outros, porque temos a ver uns com os outros. Se eu cuido dos meus filhos, estou cuidando de mim mesmo. Se eu cuido da minha esposa, estou cuidando de mim mesmo. Se eu cuido dos meus pais, vocês ainda que têm pais vivos, estão cuidando de vocês mesmos, porque todos formamos um só corpo, somos uma só família em Cristo Jesus. E esse chamamento era para a igreja primitiva, como é para nós hoje como igreja. Ah, Deus bendito, que esse tempo de confinamento, de pandemia, tenha feito o teu povo pensar, sentir saudade, sentir sede, de estar reunido como igreja. Não é reunido num lugar, é pelos vínculos que temos, é porque temos a ver uns com os outros. É isso que faz com que sejamos igreja, filhos de Deus, família de Deus, que procura agradar o Pai, o servindo, mas não como um servo que serve por um tempo e vai embora, mas como filhos que têm a ver e ajudam na construção, na preservação e na construção da herança que Deus nos confiou. Mas a palavra nos permite pensar também no sentimento de Paulo em instruir aquela igreja, é que quando pensamos como filhos de Deus, como família de Deus, pensamos também observarmos aquilo que nos faz irmãos. O texto diz, em João 1, 12, 13, um texto deveras conhecido de todos nós, que deve ser de cabeceira, até para que evangelizemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem de vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, a palavra vai nos dizer que nós, da natureza caída, sem a nossa conversão pela fé em Jesus Cristo, quando nos tornamos novas criaturas, nós somos apenas criaturas caídas, fadadas, já condenadas, fadadas ao inferno. Sinto muito em dizer isso, é triste, mas é a realidade que a Bíblia diz. E só nos tornamos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O texto diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no nome de Jesus Cristo. Então somos irmãos por conta da nossa origem. A nossa origem está em Deus, está na fé que nos converteu, nos transformou. Portanto, quando olhamos uns para os outros, não olhamos para pessoas que não tenham a ver umas com as outras, mas temos tudo a ver uns com os outros, porque fomos comprados, fomos remidos e fomos transformados em filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Por isso, temos um jeito de tratar uns aos outros que particularmente eu gosto muito, que é chamarmos irmãos. Você é meu irmão, você é minha irmã. Nada contra você me chamar de Javan, chamar alguém pelo nome, nós chamamos, né? Mas é sempre bom também quando chamamos irmão fulano. Tem uma irmã lá em Ribeirão Preto que me chamava de irmão pastor Javan. Ela fazia me lembrar de três coisas, né? Primeiro, vamos à última, o Javan, como um ser humano, tem uma identidade. Eu gosto de ouvir o meu nome, Javan, né? E também pastor, porque lembra da minha responsabilidade, da minha função. E de irmão, porque da minha origem espiritual. Eu nasci de novo, pelo poder de Jesus Cristo na minha vida, pela conversão. Não foi pelos meus méritos, não é pela carne, como diz a palavra, não é pela carne, não é pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, que quer que todos nós venhamos para a condição de seus filhos redimidos pela fé em Jesus Cristo.
E quando olhamos uns para os outros, devemos ter esse sentimento: meu irmão, você é meu irmão por causa de Deus na nossa vida. E vamos habitar no céu para sempre como uma família em Cristo Jesus, que não faz acepção nenhuma e nos move a que nos amemos como a irmãos verdadeiramente. E podemos dizer ainda que o apóstolo Paulo, quando fala à igreja de Éfeso, ele fala também porque quando pensamos em nós como irmãos e como família de Deus, observamos a nossa dignidade sendo restaurada. A nossa dignidade não vem das honras que os homens possam nos dar, indignos que são, mas vem da dignidade que nos foi recuperada pela humilhação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagando o preço da nossa vergonha, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, para nos fazer cidadãos, né? Como a palavra diz, somos concidadãos dos céus. O texto de Efésios 19, 22 vai nos dizer isso. Observe a palavra, Efésios 2, 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Perceba que honra. Somos dignos não pela nossa própria justiça, pelos nossos próprios méritos ou pelo status que os homens possam ver em nós ou até nos dar, mas por Cristo Jesus ter nos dado a identidade de filhos de Deus, pertencentes à família de Deus e concidadãos dos céus. A nossa cidadania maior, que deve reger toda a nossa cidadania terrena, é a cidadania dos céus, porque somos cidadãos do reino de Deus, o reino que está acima de todos os reinos deste mundo. Fazemos parte disso, porque somos família de Deus. E o texto vai dizer também que somos morada de Deus em espírito. Deus mora em nosso lar. Deus mora em nossa família. Deus mora na igreja, ou seja, Ele age nela e por meio dela e se revela através dela, porque Ele convida para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, e vivamos assim como diz aqui, no qual também vós juntamente sois edificados. Vivamos juntos, unidos, marchando, o mesmo sentimento, a mesma marcha, militando a mesma luta, o mesmo combate, que é o da fé em Cristo Jesus, como família, sabendo que se somos família, devemos honrar uns aos outros e, acima de tudo, honrar o nome do nosso Pai Celestial. E quando vivemos a fé dignamente, obedecendo a palavra, se afastando do pecado e das más companhias e fazendo bem, honramos o nosso Deus. E como Pai, Ele se alegra conosco. Ele é o Pai que nos sustenta, o braço forte em que nós confiamos e descansamos, aquele que vai à frente com toda a providência para a nossa vida. Que assim seja sobre a sua vida, assim seja sobre o seu lar. Eu gostaria de terminar esse momento lendo para você um texto que veio ao meu coração esta semana e até partilhei em casa, né? Entenda como uma poesia que veio no meu coração. E eu pensava assim, lembrando do lar, que é o meu lar, a minha família de origem, é o meu lar, a família que Deus me permitiu constituir, e é o meu lar, a igreja. Pensando esse lar que Deus nos deu como um todo. Observe, o lar é um lindo lugar, cheio de bênçãos sem par. O lar é um lindo lugar, oásis de acolhida e segurança em meio a um deserto de perigos a nos angustiar.
O lar é um lindo lugar, cheio de paz, alegria e santidade, pois nele Deus veio habitar. O lar é um lindo lugar, com suprimento para todos, pois a justiça nele é a de Deus, que manda uns com os outros de tudo partilhar. O lar é um lindo lugar, coração cheio de amor e respeito que não cansa de servir e tampouco de perdoar. O lar é um lindo lugar e o céu deve se parecer com o lar. Por isso, aquele que nele entra jamais o quer deixar. Que assim seja a minha casa, a sua casa, o nosso lar, a igreja, como a família de Deus que nós fazemos parte. Senhor Deus, ser Pai bendito, com cada um que faz parte do teu lar, da tua família, por Cristo Jesus. Derrama bênçãos mais ricas, as preciosidades celestiais, para que encontremos ânimo e forças que vêm do Senhor e vençamos as crises, as aflições deste mundo, em especial neste tempo, Pai, que tem afligido toda a humanidade. Que não nos esqueçamos que somos teus filhos e o Senhor nos ama e o Senhor está acima de todas essas aflições e é o Senhor quem cuida de nós. Cuida da tua família, Senhor Deus. Cuida de nós que somos teus filhos e clamamos, Abba, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Ainda vamos ouvir uma última música, ver algumas fotos. Que você tenha uma semana rica da presença do Senhor e que você se lembre todos os dias que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Somos queridos de Deus e quão maravilhoso é pertencermos à família do nosso Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe. Olá, igreja. Meu nome é Stalin, estou aqui com meu pai, representando a família Pereira, né? E eu tenho poucas palavras para falar, mas eu acho que, assim como numa família, na igreja também deve haver muito respeito, amor e confiança, né? E isso é muito importante para que consigamos agradar a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.
misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confessa-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa semana a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.